graça, gente, boa noite. Eu quero só saudar também rapidamente, né? As pessoas que eu conheço, as que eu não conheço, porque a igreja está bem diferente. Eu queria convidar vocês para levantar mais uma vez, porque eu queria iniciar fazendo uma oração, pode ser? Eu tenho também um preparo, e eu vou contar com o meu irmão, né, Larissa, para me ajudar, tangendo. Amém? Você pode começar a sua oração, eu vou só me organizar aqui, tá? Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos continuar nessa atmosfera. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite, pelo teu povo, te rendemos graças, Senhor, pelo teu Espírito e pela unção do Senhor que está sobre esse lugar. Eu reconheço o temor no coração de pessoas que vieram a esse lugar, Pai, para ouvir a tua palavra. Não para ouvir, Senhor, uma palavra de homens, nem de intelecto humano, mas que vieram, Senhor, para ouvir o teu Espírito. E eu oro, Senhor, para que o teu Espírito, de forma pessoal, personalizada, específica, estratégica, ministre, Senhor, ao coração de pessoas. Meu irmão, a palavra fala para nós nos enchermos com o Espírito Santo de Deus. Nessa hora eu quero pedir para você que é batizado no Espírito Santo, para você orar em línguas. Eu quero que você gere expectativas no Senhor, na força do seu poder, não em mim, não naquilo que eu tenho prazer, mas no Senhor, na força do seu poder, na unção do Senhor, no poder do Senhor. Amém? Vamos orar um pouco em línguas. A palavra fala que isso edifica o nosso espírito, que isso nos constrói como homem, como mulher de Deus. Oh, Shobrocosoi André Seperiandros, Rosso Combros. Oh, Pai, nós não estamos aqui para fazer nada de nós mesmos. Não estou aqui, Senhor, para uma performance. Eu estou aqui, Senhor, porque eu sei que eu venho servir a um Deus de poder. Não é um Deus que está morto, mas é um Deus de poder. Aleluia. É um Deus, Senhor, de poder. O meu Deus está vivo. O meu Redentor vive. O meu Redentor não está enterrado. O meu Redentor não está escondido. Ele não é mudo nem surdo. Mas o meu Redentor, ele vive. Ele reina. Teu é o poder. Tu é a glória. Tu é a força. A majestade, Senhor. Oh, sobrou com choiambros. Oh, brocou choiambros. Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra, na tua palavra está escrito que onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Eu quero chamar o baterista para ele nos ajudar a tanger um momento ao Senhor. O baterista está por aqui. Oh, onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. A palavra fala que a unção do Senhor, que é o poder do Senhor, ela despedaça o jugo. Eu não sei sobre debaixo de que jugo pessoas chegaram aqui, mas eu sei que o poder do Senhor despedaça todo o jugo. Não somente quebra o jugo, mas despedaça todo o jugo. Eu declaro que essa é uma noite de mover do Senhor, de mover do Espírito Santo. Eu declaro que essa é uma noite de liberdade, não somente liberdade na mente e no corpo, mas liberdade no Espírito. Oh, Pai, eu te agradeço. Porque antes de chegarmos nesse lugar, a sua presença já estava nesse lugar. A sua presença já estava nesse lugar. Ei, alegria do Senhor é a nossa força. Oh, alegria do Senhor é a nossa força. Diga para você mesmo, a alegria do Senhor é a minha força. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e alegria no Espírito. Aleluia. Eu quero que nessa hora você se desprenda de toda vergonha e timidez. Porque há uma atmosfera de liberdade nessa noite para nós experimentarmos. E se você não for tímido, se você não ficar intimidado, ele vai se mover. Ele vai se mover com você. Oh, esse é um ambiente de poder. Esse é um ambiente de poder. Oh, a influência do Espírito Santo. A influência do Espírito Santo. Oh! A influência do Espírito Santo. Oh! A influência daquele que é consolador.
Só o Senhor é Deus. Diga isso sobre o seu coração. Só o Senhor é Deus. Sobre Limoeiro, só o Senhor é Deus. Sobre a minha vida, a minha mente, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. Continue com essa mesma expectativa de reverência. Amém? A palavra fala que os sábios eles discernem o tempo, o modo. A palavra também fala que o sábio ele discerne todas as coisas espiritualmente. Não é um discernimento na mente, pode sentar, mas é um discernimento no espírito. E eu não sei quantos visitantes tem aqui, eu não conheço, na verdade, talvez a maioria das pessoas, mas eu quero que você discirna essa programação, não somente como uma programação humana, mas como uma programação espiritual. Amém? Então, assim como algumas pessoas que já estão limpando a maquiagem, eu vou ter que ficar aqui e passar vergonha com essa maquiagem do jeito que está mesmo. Queridos, é um grande prazer estar aqui. Eu reconheço que é um grande privilégio, né, ministrar a palavra. E eu agradeço, né, a oportunidade. É um prazer e um privilégio. E enquanto eu estive orando, né, nessa tarde para preparar algo para compartilhar com vocês, o Senhor falou muito forte no meu coração uma mensagem. E é bem interessante porque eu venho estudando um tema há algum tempo e toda oportunidade que eu tenho é esse tema que eu ministro, que é sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Esse é o tema que tem queimado no meu coração, é o tema que eu venho, né, de forma mais diligente estudado, tentado mesmo buscar o Senhor, a revelação da palavra do Senhor. E assim que me foi feito o convite, eu pensei, ok, eu vou ministrar sobre o Espírito Santo. E eu senti aquela luz amarela, né, de atenção no meu espírito, e eu percebi que o Senhor tinha uma palavra específica para essa noite. E a palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu estou com tanta expectativa de receber a palavra, acredito que é assim como vocês, porque eu creio que é Ele quem vai, né, ministrar e trazer inspiração. A palavra que veio no meu coração, se eu pudesse colocar um título, né, para aqueles que anotam, seria Obediência é a fé em ação. Amém? Então hoje o Espírito Santo vai compartilhar algumas instruções conosco acerca da obediência. Amém? Então eu quero que vocês abram comigo lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Deixa eu ver meu tempo, que eu quero voltar outras vezes. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 3, está escrito assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados ou penosos, como diz outra versão. Querido, eu tenho meditado tanto nesse texto porque o Espírito Santo tem falado no meu coração que a linguagem de amor de Deus é a obediência. Né? Existe um escritor, eu acredito que vocês devem conhecer, né, que ele é um escritor e um pesquisador que se chama Gary Chapman, e ele escreveu o livro 5 Linguagens do Amor. Né? E ele desenvolveu uma pesquisa e ele categorizou algumas formas de as pessoas receberem e darem amor. Então, ele categoriza em 5, né? Que é o toque físico, serviço, entre outras. Né? Então, ele categorizou de uma forma que ele reconhece. Pessoa X, ela reconhece que está sendo amada quando ela é abraçada, beijada, ou quando alguém diz que ela é importante, que ama ela, né? Essa é a palavra de afirmação, serviço, quando alguém serve ela, quando traz um copo d'água, enfim, quando arruma a casa, no caso das mãos, né? Então, ele categorizou essas linguagens de amor. Eu não sei se você se identificou com algumas dessas. Mas se eu pudesse, eu fiquei pensando sobre isso, se eu pudesse colocar qual seria a linguagem de amor de Deus. Como Deus entende que você ama Ele, seria por meio da sua obediência. É assim que Deus identifica o nosso amor por Ele. Não é só porque dizemos que o amamos, não. É pela obediência. É se obedecemos os mandamentos, os princípios, a instrução, a inclinação do Espírito Santo por dentro, é se observamos a palavra, se consideramos a voz dele. Amém? Isso é obediência. Considerar a voz do Senhor.
E existe uma palavra cheia, né, das intenções, dos desejos de Deus. E existe o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem traz para nós revelação sobre essa palavra. E é o Espírito Santo também nosso ajudador, amigo, conselheiro, que traz para nós a inspiração para cada dia. O acerto garantido para cada dia. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Estão então compenetrados, silenciosos. Eu quero que vocês abram comigo lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Nós temos o nosso maior exemplo de obediência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, 5 a 11 está escrito assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a palavra está falando que Jesus Cristo, o nosso Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo carregando a natureza divina, ele não usou por usurpação por ser igual a Deus. Toda a capacitação e a qualificação que ele tinha enquanto Filho de Deus. Mas assim mesmo, ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de ser. Amém? Está tudo certo com o microfone? Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Então, o Senhor Jesus Cristo não usou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo. A si mesmo. Ele fez de si mesmo um servo. Amém? Nós vamos ver na última ceia, naquele último banquete, aquele último momento com o Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando que nós faríamos, seria o nosso último momento com as festas que nós amamos. O que é que nós diríamos, o que é que nós faríamos, com que pompa nós chegaríamos nesse lugar, e principalmente se nós carregássemos a natureza de rei, de sacerdote, a natureza divina que Jesus carregava, com que pompa nós chegaríamos lá. Mas a palavra fala que ele lavou os pés dos discípulos e ele ensinou que o maior no reino dos céus deveria ser o menor. Ele deveria servir, ele deveria suportar os outros, levantar os outros. Não é suportar aquele suportar de eu suporto aquele abençoado em Cristo Jesus. Não, mas é um suporte de como esse suporte está promovendo o notebook. É um suporte de como isso está levantando, vindo por baixo e promovendo. Amém? Então, muitas vezes, né, para assumir mesmo essa posição de servo, a gente vai precisar baixar um pouquinho e promover uma outra pessoa. Amém? E essa é a condição. E a palavra fala que Jesus Cristo, isso, eu confesso que isso ainda buga um pouco a minha cabeça, né? Não sobre isso que eu vou ministrar. Mas a palavra fala que Jesus Cristo ele foi aperfeiçoado. Que ele aprendeu a obediência pelo tanto que sofreu. Minha cabeça faz isso. Jesus Cristo aprendeu a obedecer. E pela obediência, né, ele cumpriu tudo aquilo que estava disposto pelo Pai para nos alcançar. E existem alguns aspectos da obediência. O esvaziamento, né, a gente vai ter muitas vezes que abrir mão do que nós queríamos, daquilo que nós queríamos fazer, das horas que nós queríamos investir em tal coisa para obedecer, para fazer aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Um outro aspecto da obediência é a humilhação. Um outro aspecto da obediência é a submissão. E aqui eu quero parar um pouco, porque há quem diga, inclusive, é um dos sinônimos de obediência a submissão. Mas se submeter é diferente de obedecer. É possível que a gente obedeça, mas não seja submisso. Porque a obediência é um fruto, é uma consequência. As pessoas veem você obedecendo. E em muitos momentos, quando você não obedece, você é penalizado. Mas a submissão ninguém vê, é uma condição do coração. Então a gente pode estar obedecendo, fazendo tudo certinho, limpando, organizando, e o nosso coração está rebelde, insubmisso, mas fazendo, cumprindo, dando check, vindo para o ponto, cumprindo as escalas, e não está sendo submisso. Amém? Então nós vamos falar hoje um pouco sobre obediência, sobre gerar dentro de nós essa submissão mesmo. E um outro aspecto da obediência é o desprendimento. Existe uma oração que eu sempre busco fazer ao Senhor, que Ele me ajude a segurar tudo com mãos leves, para que eu consiga deixar ir. Eu consiga deixar ir momentos, lugares, coisas, elementos, que eu consiga deixar ir, que eu não fique
presa àquilo, sem conseguir ir para uma outra estação, sem conseguir deixar que o Senhor possa me tratar, me curar. Amém? E se Cristo obedeceu, querido, por que nós não obedeceríamos? Porque nós estaremos isentos de obedecer. Amém? Então nós vamos ver também ainda essa noite que a obediência é uma decisão. Você escolhe obedecer. Você escolhe obedecer ao Senhor. Amém? Então eu queria que vocês abrissem comigo lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 15. A palavra fala que a nossa natureza, antes de sermos salvos, e a palavra fala que quando você é salvo, tudo é feito novo. Você passa a ser uma nova criatura. O seu espírito é recriado no Senhor. Então, se antes nós tínhamos uma natureza, né? A palavra fala lá em Efésios, uma natureza pecaminosa, e nós éramos, por natureza, filhos da desobediência. E a palavra fala que através do milagre do novo nascimento, por nascermos de novo no Senhor, aceitarmos a palavra do Senhor, reconhecemos o sacrifício, reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus Cristo. A palavra fala que nesse momento em que nós confessamos com a boca aquilo que nós estamos crendo no nosso coração, nós somos salvos, tudo passa a ser novo, nosso espírito. Amém? Então a gente vai desenvolver essa salvação através da renovação da nossa mente. E nesse versículo que eu pedi para vocês abrirem, lá em Romanos 6, está escrito assim, Romanos 6, 15 ao 18. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, querido, a palavra está falando aqui que nós sempre estamos obedecendo. Nós sempre estamos obedecendo. Mas nós estamos, por vezes, obedecendo a Deus, isso é muito bom. Mas quando nós não estamos obedecendo a Deus, nós continuamos obedecendo. Mas ao diabo. E a palavra nos estimula a continuarmos obedecendo ao Senhor. Amém? Quando nós obedecemos a alguém, nós nos tornamos servos desse alguém. E a graça de Deus, esse é um ponto tão importante. A graça de Deus não nos torna livres da obediência, livres de obedecer. Não, eu posso pecar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ter uma vida mais... Porque eu sou crente, agora eu sou livre. A graça de Deus cobre uma multidão de pecados. Não, queridos. A graça de Deus não nos desqualifica para a obediência, mas ela nos qualifica. É a graça de Deus quando você acha que não vai conseguir obedecer, quando você acha que você não vai conseguir andar mais uma milha, perdoar, cumprir qualquer que seja o princípio da parte de Deus, a graça ela lhe impulsiona para que você consiga ir. Amém? Isso é tão poderoso porque nós temos sido muito defraudados acerca de um ensino enganoso sobre a graça. E porque existe uma graça, nós podemos viver de qualquer jeito. Mas a palavra fala, o apóstolo Paulo fala que nós não devemos ser escândalo para ninguém. Nós devemos usar a graça para promover o reino de Deus e não para envergonhar o reino de Deus. F.F. Bosworth foi um grande ministro de cura. Ele tem uma frase muito famosa e diz assim: a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. E esse é um próximo tópico que eu quero entrar, que é acerca da obediência e da fé. É necessário que você obedeça sobre aquilo que Deus já falou no seu coração. A palavra fala lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas oram para que Deus aumente a fé, mas é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade minha e sua, fazer com que a nossa fé cresça. Sabe? E essa fé, que é a certeza das coisas que se esperam, essa fé ela se desenvolve e ela aumenta quando você se expõe à palavra de Deus. Amém? Seja esta a palavra de Deus, ou seja a palavra de Deus que o Espírito Santo revela no nosso coração. Sabe, nesse quesito de obediência, enquanto eu ficava meditando e orando, Senhor, como que nós podemos te obedecer mais? E algumas pessoas falam que, inclusive, o primeiro pecado foi o pecado da desobediência. Mas, na verdade, o primeiro pecado foi o pecado de incredulidade. Eva não creu na palavra. Eva não creu na instrução do Senhor. E ela desobedeceu. Sabe, quando nós não temos fé na instrução do Senhor no nosso coração, quando nós não nos inclinamos para ouvir a voz do Senhor, é bem possível que a gente desobedeça.
Mas nessa noite o Senhor quer abrir os nossos olhos e consertar aquilo que precisa de conserto em nossas vidas. Amém? Então a fé ela vem pelo ouvir. Eu tenho certeza que o Senhor tem. E quando eu orava, né, pela igreja e por vocês e pela minha própria vida, isso ficou tão forte no meu coração. Que existem instruções específicas para as nossas vidas. Existem direções da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo. Muitas vezes nós podemos estar desobedecendo. Mas é uma responsabilidade nossa. Meus irmãos, é uma responsabilidade nossa se inclinar para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a vontade de Deus. E quando nós nos inclinamos para ouvir a voz do Senhor, quando o Senhor fala ao nosso coração, seja em qualquer área das nossas vidas, seja na nossa família, nas finanças, no nosso ministério, seja para conserto próprio, o Senhor sempre está falando conosco. A voz do Senhor sempre está falando conosco. A palavra fala que a condição dos filhos de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. Se você é um filho de Deus, o Espírito Santo precisa lhe guiar. E não é só nas grandes coisas, como um casamento, como uma profissão, mas são nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente vai se perdendo nos pequenos degraus que a gente vai tropeçando. Quando a gente vê a condição, nós já estamos em uma condição muito difícil de retorno, muito difícil de restauração. Amém? Então, a fé começa. Você começa a crer naquilo que você conhece acerca da palavra de Deus. E é por isso que a palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Nós precisamos ouvir, considerar a palavra de Deus. É bem interessante que muitas pessoas falam isso, que não conseguem ouvir a Deus, não conseguem discernir a voz de Deus e por isso não conseguem obedecer, não sabem qual é a vontade de Deus para a vida delas. Mas a palavra do Senhor, ela é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nela está o nosso alimento, nela está a nossa nutrição, nela está a direção que nós precisamos. Não é uma desculpa, querido, não ouvir a voz de Deus. A palavra fala lá em Romanos que muitos serão indesculpáveis, porque a natureza está pregando acerca do Senhor. Quando nós olhamos para um horizonte, para uma praia, um passarinho, a coisa mais ordinária criada na criação, isso está pregando de que existe um Senhor sobre aquela natureza. Que existe alguém que criou aqui, que voltará e que retornará, como nós cantamos agora há pouco. Nós precisamos considerar a voz do Senhor, aquilo que o Senhor está falando para a próxima estação das nossas vidas, considerar aquilo que o Senhor está exigindo de nós para esse tempo. Nós não podemos viver dispersos da vontade do Senhor para as nossas vidas, vivendo como se a vida que a gente vive fosse nossa, porque nós precisamos obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Essa é a nossa prioridade. Amém? Amém. Lá em Salmo 119, no versículo 30, eu vou abrir aqui, que eu só coloquei essa referência, não anotei. Mas informaram que eu tenho uma pesca aqui, né? Salmo 119, versículo 130. Cento e 130 é o versículo. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então, querido, é a exposição à palavra de Deus que nos qualifica para entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Tanto nas pequenas coisas, através dos princípios, como nas grandes coisas. Amém? Eu quero ler com vocês um exemplo, e a gente vai ver isso mais na prática. Lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 1. Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, está escrito assim. Esse texto, talvez na sua Bíblia esteja com o título A Pesca Maravilhosa, né? Eu amo esse título. Está escrito assim: certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão apertava em volta dele para ouvir a palavra do Senhor. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, Pedro, seu dono, para que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. O objetivo de Jesus era fazer daquele barco uma espécie de púlpito, né? Afastando-se um pouco da multidão que comprimia ele, que apertava, que de alguma forma elas pudessem ouvir ele melhor.
Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias e começaram a romper-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Esse é um episódio tão interessante da palavra. Eu fico imaginando Pedro naquela noite, talvez já cansado de uma noite de pesca. Então a palavra fala que ele está lançando, está lavando junto com outro companheiro as redes, talvez já para guardar. Então acontece esse momento que nós já citamos, Jesus pega o barco, começa a usar aquele barco como corpo. Quem sabe Jesus nunca despede ninguém de mãos vazias. Então ele dá uma ordem para que ele fosse para águas mais profundas. Então Pedro interrompe ele: mestre, nós já tentamos, nós já buscamos a noite toda, nós já tentamos, já foi feito, tudo que poderia ser feito já foi feito. E uma outra versão, eu gosto quase mais dessa outra versão, acredito que foi essa que eu trouxe, escrita, não nessa Bíblia que eu trouxe. Mas a palavra fala que Pedro disse: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso faz toda a diferença. Sobre a tua palavra. Pedro havia passado a noite inteira pescando, mas agora debaixo da palavra do Senhor, debaixo de uma palavra inspirada da parte do Senhor, ele lançou as redes. A palavra fala que houve um transbordar, não somente para ele, mas também para aqueles que estavam próximos dele. Sabe, nessa noite, depois eu quero ter um momento de oração com vocês, mas eu quero que nós busquemos ao Senhor para saber qual é a palavra inspirada da parte do Senhor para esse tempo. Certamente existe não somente uma palavra do Senhor para nós, mas para cada área das nossas vidas o Senhor está dizendo algo. Para cada área das nossas vidas existe uma promessa da parte do Senhor, e tantas vezes nós podemos não estar sintonizados com essa palavra, então nós sintonizamos com outras palavras, com as palavras das circunstâncias, daquilo que está na nossa mente, de experiências passadas, de uma noite, de uma vida inteira de tentativas. Mas se nós nos inclinarmos para a voz do Senhor, e a palavra fala que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Se nós nos inclinarmos para ouvir a voz do Senhor, e sobre essa palavra gerarmos fé. E lembra que eu falei que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por quanto mais você se inclinar para ouvir a palavra que o Senhor tem trazido. Eu não sei em que área o Senhor quer trazer palavras específicas para as pessoas nessa noite. Se é mesmo na área financeira, se é na área de relacionamentos, se é no ministério, eu não sei. Mas se você se inclinar, se você considerar a voz do Espírito Santo e buscar entender aquilo que ele está compartilhando para esse tempo, para essa estação. A palavra fala em Eclesiastes que o sábio, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Então eu sei porque sei no meu Espírito que existem pessoas que estão discernindo o tempo, mas talvez não estão discernindo o modo. Ou talvez existam pessoas que estão discernindo o como, mas que não é esse tempo. Amém? Para alguns o Senhor vai falar para ir, para outros ele vai falar para voltar. Existe uma palavra específica do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos primeiramente ouvir, conhecer, entender, buscar a vontade, a palavra do Senhor para as nossas vidas e então obedecer. Amém? Eu estava vendo a origem dessa palavra obedecer em um dos versículos da Bíblia e dos sinônimos, um dos significados era justamente se inclinar para considerar aquele que está falando. E eu sei, muitas vezes eu levo também a minha vida, a gente acorda tão atribulado, às vezes que a gente não considera a voz do Espírito Santo. Mas há uma voz cheia de autoridade, cheia de poder, compartilhando as riquezas do reino de Deus, coisas para esta vida, coisas sobre a vida que ainda há de se manifestar, e todo dia está sobre nós, vindo com inspiração sobre nós. Se nós resolvermos considerar essa voz, sabe, muitas vezes nós estamos nos enredando em circunstâncias, porque não consideramos a voz do Espírito Santo. E eu já estou entrando de novo, eu sempre estou entrando no Espírito Santo, mas é Ele o nosso amigo mais fiel e íntimo. É Ele o nosso amigo que nós deveríamos todos os dias acordar. Espírito Santo, qual é a instrução para hoje? Eu sei, se você lê a sua palavra, você precisa ler a sua palavra, ela é o fundamento, ela é luz para o nosso caminho. Amém?
Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos conhecer os princípios do Senhor, nós vamos conhecer a sua vontade, nós vamos crescer no entendimento. Mas é necessário também que você se relacione com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele vai revelar essa palavra para você. Ele vai nos educar na verdade. Ele vai nos instruir no caminho. Ele vai nos capacitar a obedecer. Eu sei que existem muitos princípios. E existem mesmo muitas... O Senhor espera coisas de nós. Mas já não vamos fazer e cumprir essas coisas sozinhos, não. O Espírito Santo vai nos ajudar em todas as coisas, nas pequenas, nas grandes, naquilo que nós não temos, na força que nós não temos, sabe, na inteligência que nós ainda não possuímos. O Espírito Santo ele vai nos ajudar em todas as coisas. Ele é o nosso ajudador. Ele vai nos capacitar. Ele vai trazer para nós. Ele vai nos colocar em lugares, abrir portas, sabe, destravar caminhos para que passemos. Amém? Amém? Ele vai nos capacitar para obedecer. É o Senhor também que vai trazer palavras para nós. E ao ouvir essa palavra, nós vamos poder crer. Amém? O resultado da obediência é transbordar, multiplicação. Eu fico imaginando aquele dia, a alegria de Pedro chamando seus companheiros, os seus parceiros, que até então poderiam estar frustrados também. Mas para agarrar com eles a multiplicação que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Sabe, é para essa abundância que o Senhor tem chamado para nós. Eu tenho um chá tão revoltada. Eu já vou tão zangar. Mas é para essa abundância que o Senhor tem me chamado. É para toda generosidade que o Senhor tem me chamado. E não é somente para me transbordar na minha vida, para que isso se acumule nas nossas contas, para que isso se acumule nas nossas casas. Não é para que eu fique um obeso espiritual, é para que eu transborde. É para que eu consiga chegar perto de pessoas e pessoas considerarem que existe algo diferente. Existe uma unção diferente, existe um mover, um comportamento, uma conduta diferente. Amém? Por causa da presença que nós carregamos, por causa do Espírito que nós carregamos. Existe um Espírito que é santo dentro de nós. E se essa presença não está trazendo temor para nós mesmos que estamos tão chegados e tão próximos, quanto nós vamos esperar que isso transborde para outras pessoas? Não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Não vai multiplicar enquanto persistimos em desobedecer, em descumprir. Mas a bênção na obediência. Há fruto na obediência. Eu sei que às vezes, enquanto a gente está obedecendo, parece penoso. Esse dia eu estava lembrando que agora mesmo, assim, nesse mês, né, nesse tempo que eu estou vivendo na minha vida, tem coisas que eu estou obedecendo a Deus, trincando os dentes, assim, Senhor, eu vou obedecer, porque eu sei que eu tenho que obedecer. Mas vai trincando os dentes. A Aurélia, a esposa do pastor de Mossoró, ela diz assim, pode dar o sangue na canela, mas eu não vou desobedecer, eu não vou retroceder. A palavra fala que Deus, Ele não se alegra, Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Queridos, nós não somos os que retrocedem. Nós não somos daqueles que voltamos a uma conduta, a um comportamento que outrora nós tivemos. Nós somos daqueles que estamos avançando. A palavra lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, fala de uma renovação da nossa mente. E é assim que nós desenvolvemos também a salvação, renovando a nossa mente. Quando você chegou no Evangelho, quando você chegou na igreja, você estava tão cheio, eu também estava tão cheio de coisas que eu havia aprendido pelas minhas experiências, pelas coisas que eu havia visto como correto. Mas então a gente chega e a gente precisa se aprumar. Porque agora a gente não carrega só o meu nome, a gente não se chama só Amanda, Manu. Não, a gente está carregando o nome do nosso Senhor. E as pessoas não podem ver a palavra, o Evangelho, a igreja de Deus, como uma vidraça toda embaçada, porque a conduta daquele crente é uma conduta que dá vergonha. O Senhor não quer, querido, que a gente ande condicionado à vergonha e ao medo. O Senhor quer nos promover mesmo a uma liberdade. Amém? Amém. E a palavra fala, esse foi o primeiro versículo que nós lemos. Os mandamentos do Senhor, eles não são penosos, eles não são pesados. O Espírito Santo que vai nos conduzir a uma vida de obediência. Não é uma vida de checks. Check, cumpri, consegui, fiz, obedeci. Esses dias a gente tem uma programação lá que a gente lê a vida de alguns reformadores. E dessa semana, na última sexta, a gente estava vendo a história de Martinho Lutero. E é tão interessante ter uma biografia que a gente acompanha a história dele. E eu reconheço, né, para algumas pessoas que têm curiosidade de conhecer a história dele, de certa forma é inspiradora e glorifica muito a palavra.
Porque ele se libertou, né? Ele foi liberto, na verdade, melhor dizendo, de tantas angústias que ele tinha no coração dele, porque ele conheceu uma palavra que está em Romanos, que o justo viveria pela fé. A história de Martinho Lutero fala que ele se flagelava, que ele se cortava, ele passava noites sem dormir, entrava em jejuns, né, miraculosos mesmo, e realmente assim, né, aplicava várias obras, mas com o entendimento de que aquelas obras iam trazer para eles redenção, ia facilitar a obediência dele. Mas quando ele encontrou essa palavra em Romanos, de que o justo viverá pela fé, a biografia conta que foi como se todas as escamas tivessem caído dos olhos dele. E ele não estava mais fazendo as coisas, tentando obedecer ao Senhor na força do braço dele, mas na força do Senhor. Amém? Nós vamos conseguir, querido, cumprir uma boa carreira, combater o bom combate da fé através da ajuda maravilhosa do Espírito Santo. Mas é necessário que a gente considere essa pessoa maravilhosa. Amém? Eu lembro que em todo esse período de pandemia, fazia parte do meu expediente, eu trabalho em uma igreja, e fazia parte do meu expediente passar 1 hora orando em línguas. E quando começou, era uma regra, era uma norma passar 1 hora orando em línguas, né? E era eu com mais 7 amigas, e eram as meninas que trabalham lá na igreja também, que a gente disse que a casa das 7 mulheres. 7 mulheres. E a gente começou aqueles momentos de oração. Aí depois do almoço a gente já estava. Né? Então, assim, era para cada um tirar um cochilo, né? Dormir um sono, como diz o nordestino, já dormir um sono. Mas a gente entrava dentro daquela sala de oração e começava, e tinha que orar em línguas. Era a instrução, vocês orem em línguas, até o Espírito Santo falar com vocês. E, meus irmãos, como testemunho desse pessoal, eu já amava a pessoa de Deus, eu já tinha tido experiências com o Espírito Santo, mas essa programação de estar com o Espírito Santo todos os dias, orando em línguas, né? Eu não sei descrever para você o que isso fez florescer na minha vida, né? E tem coisas que até hoje a gente continua orando, e na verdade um dos propósitos, né, para essa oração era para gerarmos no Senhor um avivamento, né, para todo o Rio Grande do Norte. E nós estamos perseverando e orando até hoje, mas eu vou confessar para você que eu venho tirando uma casquinha desse tempo e eu tenho descoberto no Senhor como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Como o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, como Ele é nosso ajudador. Sabe, existem coisas que são simples. Às vezes eu preciso fazer uma arte, são coisas tão simples, mas eu entro na sala de oração com o coração angustiado porque eu deixei uma demanda para fazer. Já aconteceu muitas vezes isso. Parece um download do meu espírito daquela arte, né? Para que eu me livre daquela angústia, daquela demanda. Então eu consigo orar ao Senhor, estar com o Senhor, estar em comunhão com o Senhor. Né? E eu venho dizendo que eu não tenho glória nenhuma nisso. Né? Porque eu confesso para vocês que nos primeiros dias nós passávamos aquela 1 hora em oração e muitas vezes a gente só saía com uma mandíbula doendo, de tanto orar, então com os joelhos doendo. Mas então coisas começaram a acontecer. Coisas começaram a acontecer e estão acontecendo. E é a minha hora mais esperada do dia. Eu digo para as meninas que é a minha hora da sanidade. Eu posso estar doida como for, mas é a minha hora da sanidade, é a hora de estar com a pessoa do Espírito Santo, de estar considerando. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e ela dizendo: Amanda, você acha mesmo assim que a gente precisa tirar 1 hora com o Espírito Santo? Ela não falou assim, é 1 hora com Deus para estarmos orando, tudo. Porque assim, eu converso com Deus toda hora, eu estou falando com Deus toda hora. 15, todo mundo diz isso, né? Eu disse assim: minha filha, tu és santa, viu? Eu não sou nem digna de estar sentada aqui nessa mesa. E ela falando: mas sim, você acha que é necessário? Você não acha que talvez seja, né, legalismo e tal? E eu falei: mulher, eu não sei o que pode, eu não sei na vida dos outros não, mas na minha tem dado muito resultado. Eu posso dizer para vocês que nesses 6 anos de pandemia e o mundo estava doido, eu não experimentei de tanta paz na minha vida. E coisas assim que eu achei que era impossível vencer, ultrapassar, eu só saltei. Quando eu vi, já havia sido resolvido. Quando eu vi, já havia acontecido. Porque quando você prioriza estar com o Senhor e a comunhão com o Senhor, isso vai resolver todas as outras coisas da nossa vida. Quando a gente ajusta esse principal ponto de colocar e buscar o Senhor como a primeira coisa. Hoje a gente fala, né? Prioridades. Não existe prioridades. Existe prioridade. Existe uma prioridade.
A palavra fala sobre Marta e Maria. Havia uma prioridade sobre o coração daquela mulher: estar com o Senhor. Estar com o Senhor. Estar em comunhão com o Senhor. E somente nesse ambiente de comunhão com o Senhor é que nós podemos considerar a palavra do Senhor. E não somente essa palavra escrita é maravilhosa, ela tem mudado a forma como eu penso. Eu leio, eu digo sempre para o Senhor: ela é a minha nutrição, meu alimento. Ela que me levanta por dentro quando eu estou quebrada, destroçada, triste, melancólica. Ela que me sustenta, que me levanta. Mas o Espírito Santo traz vida a essa palavra na minha vida. Amém? Amém. Eu quero que vocês levantem comigo, eu quero orar sobre isso. Eu percebo que o Senhor quer nos tanger nessa noite para áreas da nossa vida em que nós precisamos nos voltar para obedecer. E às vezes nós estamos até obedecendo, mas nós precisamos voltar com o mesmo coração do início, o mesmo coração do começo. Amém? Ora ao Senhor, feche os teus olhos, pergunta ao Senhor: Pai, no que eu preciso crescer? No que eu preciso, Senhor, melhorar? E se houver algo claro no seu coração acerca do que você precisa fazer, mas você reconhece em si mesmo que não existe força, não existe qualificação, não existe como. E talvez você está até frustrado com isso por não ter conseguido ultrapassar. Ora ao Senhor, apresenta ao Senhor. Se alguém que você precisa perdoar, se alguém que você precisa deixar ir, apresenta ao Senhor, fala ao Senhor. Sabe, se há um passo no seu ministério, no seu chamado que você precisa dar, mas tem faltado impulso por não conhecer a vontade de Deus. Eu declaro que existe palavra de Deus para instruir acerca do curso que você quer fazer, da profissão que você tem que entrar, da pessoa que você tem que escolher, daquele que você tem que promover, daquele que você tem que se desassociar. Há no Senhor, há nas dispensas do Senhor uma palavra para este tempo. Há no Senhor um louvor para esse tempo. Há no Senhor uma unção para esse tempo. Eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor com humildade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos quebrante. Que o Senhor possa nos quebrantar nessa noite, meu Deus. Naquilo que está teso em nós, naquilo que está duro em nós. Senhor, em nome de Jesus, que a unção do Teu Espírito, que a água da Tua Palavra venha trazer, Senhor, flexibilidade para aquele que está engessado, enrijecido, seco. Sabe, queridos, às vezes quando a gente tenta obedecer ao Senhor na nossa força, coisas podem ser quebradas dentro de nós. Pai, nos conduz a um caminho de retidão. Que a Tua Palavra fala que o Teu reino é justiça, paz e alegria do Espírito. Querido, não é penoso. Não é penoso. Talvez a gente pode estar vendo alguns dos princípios de Deus como uma seca. Você não pode ultrapassar. Você não pode ir além daquilo. Agora eu tenho que ser crente. Esses dias eu vi um meme muito engraçado. Eu não quero quebrar a atmosfera, mas quero dizer assim, é muito difícil ser crente. Eu não posso agora mais matar ninguém. Não posso mais roubar ninguém. Não é penoso não, querido. E não é uma cerca não. É uma proteção. Sabe, há quem diga que não fazer sexo antes do casamento é uma grande privação da parte de Deus. Mas, rapaz, eu já conheço meu namorado. Ele é um homem de Deus também. Pode, elas. Você acha que é uma grande privação algumas coisas que o Senhor tem trazido luz vermelha no seu coração, sabe? Fechado o sinal. Mas não é uma privação não, é uma proteção. Os princípios de Deus são protetores para nós. Eles vão evitar que a gente sofra o dano.
obedecer, e não somente como um servo, mas como um amigo, Senhor. A palavra fala que o Senhor não nos tem mais somente como servos, porque o servo ele não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. O amigo ele é confidente. Eu declaro sobre a sua vida que você vai crescer em confiança com o Senhor. Vai ser fácil obedecer, vai ser fácil transpor
sabe que Ele